Quem já não comprou um produto com defeito e sofreu na hora de trocar a mercadoria? No Pará, o Ministério Público Federal teve que entrar com ação contra uma loja com quase 500 reclamações no Procon do Estado. A empresa não cumpria o prazo legal para fazer a troca de produtos com problemas. O consumidor que compra um produto e recebe uma mercadoria com defeito tem todo o direito de reclamar e pedir a substituição. Algumas lojas só fazem a troca se o consumidor retornar com a mercadoria defeituosa em 7 dias, prazo apresentado como política de troca da empresa. Uma prática irregular que está na mira do Ministério Público Federal no Pará. Esse tipo de prática, de se recusar a realizar a troca do produto dentro do prazo que está estabelecido no código, é uma conduta abusiva e deve ser repreendida. O prazo correto determinado pelo Código de Defesa do Consumidor é de até 90 dias em se tratando de bens duráveis. Aqui no Pará, entre as lojas que adotam a política de troca em 7 dias, estão as deste grupo empresarial. Tiago Gomes ganhou um relógio e percebeu que estava com defeito, mas demorou a retornar ao estabelecimento e fazer a reclamação. Depois de 10 dias, pediu a troca e só conseguiu porque mostrou que conhecia seus direitos de consumidor. Conheço o Código de Defesa do Consumidor e disse que eu tinha 90 dias para trocar. E eles relutaram, se recusaram e tudo, até eu conversar com o gerente. Expus a situação para ele e ele acabou cedendo, E acabou acordando em realizar a troca. De 2007 a 2012, a diretora do Procon do Pará recebeu 489 reclamações contra o Grupo Y Yamada sobre produtos entregues com danos. Este ano, já foram 67 queixas. Se não houver um acordo amigável entre consumidor e a loja, o entendimento vai ser no Procon. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o cliente lesado tem 3 opções. Ele pode substituir o produto por outro da mesma espécie e valor, pode pedir o abatimento compatível com o preço pago e pode também desfazer o negócio e pegar o dinheiro de volta. Os produtos que têm defeito, o que a loja tem que fazer? Encaminhar imediatamente para assistência técnica e, após isso, sim, efetuar a troca ou a reposição do dinheiro. Para fazer valer os direitos do consumidor no Pará, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a rede de lojas Y Yamada. Um dos pedidos é para que a Justiça obrigue a empresa a indenizar todos os clientes que compraram mercadorias com defeito e não conseguiram trocar. O Ministério Público Federal pede também que o grupo empresarial seja obrigado a divulgar amplamente os prazos para a troca de produtos, respeitando o Código de Defesa do Consumidor. A medida agradou os consumidores. Eu acho muito justo. Se tu comprasse o produto e o produto deu defeito, você tem que trocar. É importante que os consumidores tenham conhecimento desse seu direito para poder, quando perceber que algum estabelecimento, alguma loja, alguma empresa está descumprindo, fazer com que essa notícia chegue aos órgãos competentes, ao Procon, ao Ministério Público, para que possam ser tomadas medidas visando a interromper essa prática abusiva. Se a Justiça Federal aceitar o pedido, em caso de descumprimento, o Ministério Público Federal sugere multa de R$50 mil por dia de desrespeito à decisão judicial. Nossa equipe de reportagem tentou entrar em contato com a direção do Grupo Yamada e não obteve resposta. Em Goiás, a preocupação é com o descanso obrigatório dos motoristas de caminhão para garantir a segurança deles e de quem trafega pelas rodovias do estado. O descanso já é lei, mas nem sempre é respeitado. Para fazer valer a legislação na prática, o Ministério Público Federal entrou com a ação civil pública para obrigar a Polícia Rodoviária a fiscalizar a pausa necessária dos condutores. O Código Brasileiro de Trânsito determina que, num período de 24 horas, o motorista profissional faça um intervalo de, no mínimo, 11 horas de descanso ou que a cada 4 horas ininterruptas na condução do veículo, pare 30 minutos para descansar, tomar um café e despertar. Mas a resolução número 417, editada no ano passado pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, restringiu a possibilidade de fiscalização, que é a atribuição da Polícia Rodoviária Federal. O Ministério Público Federal reagiu. Nós ajuizamos a ação civil pública com a obrigação de fazer, nós obtivemos uma liminar
nessa liminar foi possível impor ao poder público, pelo Ministério do Emprego e do Trabalho, também a Polícia Rodoviária Federal, que continue efetivando a fiscalização para a qual elas são destinadas na sua função. O Ministério Público Federal reconhece que a atual estrutura das estradas já é um problema para que a lei que determina o descanso seja colocada em prática. Mas esclarece que os locais para descanso dos condutores não são de responsabilidade do poder público, e sim das empresas de transporte. A Polícia Rodoviária Federal vai providenciar um levantamento oficial sobre o número de acidentes provocados por excesso de cansaço e sono ao volante, já que durante o trabalho de fiscalização realizado nas rodovias, os flagrantes preocupam. Já tivemos acidentes em que, ao verificar o tacógrafo, o motorista estava dirigindo há 22 horas. Tivemos um caso de um motorista que parou no posto e estava há 48 horas dirigindo. Então tem situações absurdas realmente. Esta especialista em medicina do sono, que atende muitos pacientes que trabalham como motoristas profissionais, explica os riscos de se dirigir com sobrecarga de cansaço ou sono. Quando você fica cansado, com sonolência excessiva, você aumenta o risco dos acidentes de trânsito. Por quê? Porque diminui a concentração. Então, nesse momento em que você perde a concentração, diminui a atenção, é o momento em que os acidentes geralmente eles acontecem. Então, as pessoas elas têm que respeitar o tempo de sono. Então, se a pessoa tem uma necessidade de 7 a 8 horas de sono, esse tempo ele tem que ser respeitado pelo motorista profissional. Mesmo com a lei determinando o descanso e buscando uma melhor qualidade de vida para quem passa a maior parte do tempo na boleia do caminhão, o presidente da Associação dos Caminhoneiros de Goiás avalia que hoje não há meios de se monitorar estas paradas e aponta outros problemas. Eu conheço muito bem o caminhoneiro, ele vai querer a diferença dos 30 minutos no acelerador. Ele vai tirar. Então, você para 30 minutos, você fica rodando o caminhão, você fica estressado, sabe que é pior. Só que este posicionamento não é consenso entre os colegas de profissão. Eu acho que tem que ser rigoroso essa parte aí. Para o nosso lado ser valorizado, né? Nós temos que descansar também. É bom descansar e para você continuar a viagem, né? Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.